Olá, meu nome é Josana Maria Palmieri. Eu nasci e moro em Bilac. Sou professora aposentada de língua portuguesa e literatura. Durante 27 anos, eu trabalhei na escola em que eu estudei desde o primeiro ano. Então, um amor incondicional. Também há 12 anos, eu trabalho como revisora de texto numa empresa que elabora material didático. Então, eu tenho uma vasta experiência com a palavra escrita. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a intenção da palavra, sobre a importância de respeitarmos as normas gramaticais, o sentido da palavra dentro de um determinado contexto e a criação literária. Então, nós vamos fazer um paralelo entre esses assuntos. Há cerca de um ano, eu tive o privilégio de ser convidada para fazer a revisão do livro Alma Estrelada, Refúgio do Poeta, escrito pelos alunos do projeto Crianças Criando Arte. Foi um trabalho extremamente prazeroso e intenso, porque muitas vezes eu chorei, eu sorri, eu me diverti com os textos escritos. E muitas vezes também eu senti vontade de sair correndo e dar um abraço nesses meninos, porque eles são maravilhosos. Na verdade, são crianças, adolescentes e adultos se expressando suas dores, seus sonhos, suas alegrias, enfim, o seu emocional, as suas realidades. Mas, apesar do envolvimento emocional, eu tinha que fazer o meu trabalho, que era revisar como profissional os textos escritos. E foi uma grata surpresa quando eu me deparei com textos muito bem escritos. Apesar da pouca idade, apesar de serem iniciantes na arte de escrever, e muitos até no letramento, né? Textos muito bem escritos. Claro, foram necessárias algumas intervenções, como todo texto. Os grandes escritores também têm seus textos revisados por muitas pessoas. E os erros, digamos assim, mais comuns foram na pontuação, na concordância, na regência, mas nada que tirasse o brilho e a qualidade da obra. Então, foi um trabalho maravilhoso. E, apesar de não conhecê-los pessoalmente, eu me envolvi muito com eles. E hoje estão aqui conosco 3 integrantes, 3 pessoas, 3 adolescentes maravilhosos que participaram e escreveram belos textos. Eu gostaria que eles se apresentassem. Olá, eu me chamo João Fertrin, eu sou escritor, ator. Participei do projeto no ano que foi desenvolvido, que foi 2020, e é isso. Olá, eu me chamo Angélica Spadari, eu tenho 18 anos. Eu curso artes visuais, que na verdade foi impulsionado muito também pelo projeto, né, que me ajudou na escolha dessa faculdade. E sou uma artista de tudo um pouco, né? Atuo, escrevo, toco, principalmente pinto. Olá, meu nome é Felipe, eu sou graduando em Medicina Veterinária. Muitos podem achar que não tem nada a ver, mas é arte também. E eu participei, foi o meu primeiro contato com a escrita. Eu achava que não conseguiria e foi um projeto incrível. Eu fazia música desde os 8 anos, então foi um projeto que só veio para somar mesmo. A minha maior preocupação na correção foi justamente manter a ideia original de cada um.
Então, eu tinha que fazer as devidas adequações, mas sem mexer na ideia principal. E como fazer isso, né? Mas e a tal licença poética? Eles não poderiam usar a licença poética? O que é licença poética? Tá. De acordo com o dicionário Owens, licença poética é definido como a liberdade de um escritor utilizar construções, ortografias não conformes às regras, ao uso habitual, para atingir seus objetivos de expressão. Então, por meio da licença poética, o artista ele ganha liberdade de se expressar. Não por desconhecimento, ou por falta de estudo ou de leitura, mas para brilhantar ainda mais a sua obra, para o belo poético. E foi isso que eu fiz. Respeitei cada um, cada pensamento, cada ideia. Outra coisa importante, à medida que eu ia fazendo as adequações, eu enviava os textos para o coordenador, para que ele entrasse em contato com cada integrante, para que ele mesmo aprovasse as modificações que iam sendo feitas, que eram mínimas, mas necessárias. Então, é importante frisar que todas as alterações foram de conhecimento e consentimento dos meninos. Muito bem, meninos. Vamos conversar um pouquinho, né? Primeiro, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia do livro Alma Estrelada, o Refúgio do Poeta. Bom, o livro ele surgiu a partir de um resultado que foram os encontros que nós fizemos durante as aulas, né, ministradas pelo José Eduardo Palmieri. No caso, esses encontros eles tinham como função a exploração da palavra. Então, é basicamente você entender o que você está escrevendo, você entender o que você está lendo, principalmente, entender o que você vai assistir através de teatros, através de artes plásticas, você entender o autor, o que o artista quis dizer através daquela palavra. Certo? Então, esses encontros tinham um tema que era explorado por todos eles, e, a partir disso, surgiam as ideias do livro. No final, foi produzido esse livro, que é o Alma Estrelada, o Refúgio do Poeta, que, a partir disso, juntando todas as artes, como as fotografias, como as artes plásticas, os poemas, juntou-se tudo num livro só e formou o final do projeto, que foi o livro, no caso. Eu sei que vocês buscaram inspiração nas leituras, nas discussões, debates que vocês fizeram. Mas e aquela inspiraçãozinha pessoal? Onde eu encontrei inspiração para escrever o meu poema, o assunto que eu escolhi? Como foi isso? Eu senti principalmente por conta de um encontro que a gente teve ainda quando foi presencial, onde a gente discutiu sobre os heterônimos de Fernando de Pessoa. Nesse encontro, o Zé ele propôs que a gente fizesse uma atividade onde a gente descrevesse todas as características, a personalidade e a história de um personagem. Com base nessa história desse personagem, a gente não escreveria mais então com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com a nossa percepção de mundo. A gente escreveria baseado naquele personagem. Então, nesse dia, eu criei a Maria dos Campos. Foi uma personagem que me seguiu durante todo o projeto, né? Mesmo após a pandemia, né, com o início da pandemia, em que ficamos parados por alguns meses, eu fui desenvolvendo ela, e quando voltamos, eu peguei firme e então eu consegui encaixar ela em diversos temas. Se fossem temas melancólicos, se fossem temas românticos, se fossem temas com uma carga um pouco mais negativa, eu conseguia encaixar essa personagem. Então, eu saí da minha mesmice, né? Da minha mesmice de temas, do de sempre, certo?
Então, e além disso, isso me ajudou muito a sair também do meu bloqueio criativo. Como eu havia dito, essa oficina ela me ajudou muito a escolher a minha faculdade, a escolher minha vocação, porque eu consegui me encontrar muito nas artes visuais. Porque a cada semana eu realizava esses textos, né, esses poemas, e realizava umas pinturas, uma série de ilustrações. Nisso eu acabei criando essa série de rostos que eram adaptados a cada tema que eu escrevia. Então, dependia do tema, eu usava as cores mais fortes, as cores mais claras, e foi algo que me incentivou a continuar e ir atrás dessa vocação mesmo. É engraçado pensar no meu processo de criação, é engraçado pensar no que me levou, me inspirou, porque acho que foi o caos. Né? Eu sou muito inspirado pelo caos e no ano pandêmico o que menos faltou foi caos. Né? E, inclusive, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que esse livro é um livro do caos. Cada poema tem um tipo de caos diferente, cada criança escreveu de um jeito, inclusive depois a gente podia ler um texto de uma criança. E para mim é um processo foi extremamente individual. Por mais que o caos ele me inspirasse, né, foi extremamente individual e externo, porque parecia que eu sentava para escrever e o texto já existia. Então, foi quase como se eu servisse só para escrever. Eu só estava ali para escrever esse texto, ele já existia dentro da minha cabeça, dentro desse eu lírico. Eu concordo super com o que o Felipe disse, porque a gente costumava falar entre a gente que era um livro do fim do mundo. Porque ele dizia basicamente o que a gente estava vivendo ali, né, que era muita dor. Então, aquela dor que a gente sentia ali, de perda de muita gente, aquela situação cultural que a gente vivia, com muita gente perdendo emprego, com muita gente morrendo, né? Então, esse livro, ele transfere também toda aquela dor que as pessoas sentiam, aquelas crianças que escreviam ali sobre, por exemplo, o amigo que a mãe estava sofrendo uma perda, ou a professora que estava, por exemplo, na escola perdendo o emprego. Então, é legal que o livro ele também traz todas essas dores através de poesia, que é basicamente o que a poesia, individualmente para mim, né? Ela é um exorcismo de toda a dor que você sente dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo, e transfere para o papel. Muito bem, é isso aí. E como foi a escolha do vocabulário, as rimas, as palavras, o tipo de texto? Como aconteceu esse processo, desculpa? Acho que eu sempre tento que o meu texto seja o mais simples possível, porque é extremamente importante eu conseguir interpretar. E não só eu interpretar, mas a outra pessoa interpretar. Porque uma vez que a arte ela é minha e sua, ela tem que ser para mim e para você. Então é extremamente importante essa palavra. É extremamente eu revisar esse texto depois que ele saiu de mim. Né? Então eu tentei ser o mais simples, claro, profundo. Tentei não buscar tanto ornamento, tanto rebuscamento, para que eu conseguisse ser claro naquilo que eu queria passar. Todo aquele sentimento, todo aquele caos ali escrito. Bom, o processo artístico, na minha opinião e na minha vivência, ele surge muito do sentimento que a gente está sentindo ali naquele momento. Então, por exemplo, quando se ia produzir poesia, quando o tema era proposto, como a provocação da palavra era proposta, primeiro eu escrevia o texto, era bem rápido, era um processo que, como o Felipe diz, ele surge ali de um exorcismo poético, de uma dor que eu estou sentindo no momento. Depois disso, entender e ler para ver se eu sei o que eu escrevi, eu entendi o que eu escrevi e se o público que vai ser atingido, as pessoas que vão ler esse poema, elas vão saber o que elas estão lendo, né? Porque é muito fácil eu escrever e só eu entender, não chega no público isso. Então é importante que a palavra, a gramática, ela surja a partir do processo artístico que eu estou vivendo naquele momento, certo? Para mim foi muito importante, porque a gente passou por vários estilos literários, né? A gente passou pelos sonetos, pelos poemas sem métrica, sem rima, bem criteriosos e tal. Só que eu sou uma pessoa mais da prosa. Eu sou mais de desenvolver um personagem com acontecimentos do mundo dos sonhos, vamos dizer assim. Então, eu foquei muito em trazer um texto que fosse leve, que fosse sereno, que fosse aquela leitura que te leva, te transporta para aquele momento poético. Teve um dos encontros que foi avisado que o livro também seria doado para a escola, que é no bairro da onde é desenvolvido o nosso projeto. Isso foi um ponto muito importante para mim, porque é a escola que eu frequentei. É a escola que eu li poemas, li textos que me encorajaram. Então, eu senti aquela necessidade que eu tinha de retribuir.
de fazer um texto que também encorajasse aquela criança que pegasse aquele texto e sentisse esse teor encorajador, sabe? Se sentisse forte lendo aquilo. Só que não só crianças. Eu tinha essa intenção de que, se fosse um adulto, se fosse um jovem, se fosse uma pessoa mais velha, ela pegasse e esse texto fosse lido, então, pela criança interior dela. Então, eu tinha essa necessidade de fazer um texto que fosse em palavras simples, só que não é porque um texto tem uma palavra simples que ele é pobre de poesia, vamos dizer assim. É um texto de palavras simples, que é dinâmico, com essa leitura leve, que você é realmente transportado para o mundo da poesia. Então, esse era o meu foco, esse era o meu princípio com o meu vocabulário. Um ponto a ser ressaltado a respeito dessa obra, e como a Lígia comentou, é a liberdade, foi a liberdade. Então, cada escritor teve a liberdade de escolher o tipo de texto que quis escrever. Então, não foram só poemas. E nos textos em prosa, houve tanta poesia quanto nos poemas. Isso é muito bacana. Outra questão também é a riqueza de vocabulário, mesmo utilizando palavras simples. Ou seja, os textos estão extremamente ricos, embora utilizem palavras simples. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser ressaltado. E os instrutores têm que ser parabenizados por isso. O importante é a criação. Alguém mais gostaria de falar sobre a palavra? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa liberdade, né, que a gente teve para construir esse livro, porque é um conjunto não só de poesias, de textos em prosa, mas é um conjunto também de artes plásticas. A gente tem desenhos, as crianças ilustraram, nós ilustramos, inclusive a ilustração da capa é da Angélica, né? Então foi um projeto que nos deixou muito livre para criar, deixou a nossa criatividade rolar solta, e acho que isso é importante hoje em dia para a gente. É o que vai estimular a gente, inclusive, a aprender. Muito bem. Agora uma perguntinha meio chata. Para vocês, qual é a importância do conhecimento gramatical e da leitura no momento da criação? É importante respeitar e seguir as normas gramaticais? Ou o mais importante é escrever aquilo que se pensa sem preocupação com regras? Bom, durante as aulas, era muito interessante que a gente aprendia cada vez mais sobre um autor diferente. Então, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Vinícius Calderoni, são autores que a gente estudou durante o processo, alguns mais por individualidade, outros a gente estudou mais no grupo. Então, todos esses autores, eles tinham uma maneira diferente de escrever. Então, todas essas maneiras, a gente estudava, a gente entendia o que eles estavam escrevendo ali. É interessante pensar que o conhecimento gramatical era muito importante naquele momento para a finalização do livro também. Porque o livro, ele, como a Angélica disse, ele iria para a escola do bairro, por exemplo. Então, essas crianças, elas precisavam entender o que elas iam ler naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente fala da gramática, da vastidão da língua portuguesa, falar também da licença poética e escrever qualquer coisa ali naquele momento, é importante que, na revisão, esses textos ajustados, eles sejam de fácil entendimento público. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre esses textos, né, falar sobre as coisas que a gente vai escrever individualmente, essa individualidade ela surge também na gramática. Porque se você escreve qualquer coisa, está escrito qualquer coisa ali, você não seguiu nenhuma regra gramatical e nenhum povo vai entender aquilo que você escreveu. Então é importante que essas regras sejam seguidas justamente por isso, justamente por esse entendimento público. Eu acho importante ressaltar também, por exemplo, no meu caso, eu me senti muito naquele processo de criação onde você escreve tudo que vai vindo na sua cabeça. Você viaja para aquele seu mundinho, aí todos os sentimentos, as palavras e aquelas coisas que você não consegue nem explicar em palavras, mas vem de algum modo. Mesmo se você lê depois, você não entendeu direito, mas você escreve o bruto. Aí desse bruto, você consegue ir lapidando, você consegue ir escrevendo coisas que aí sim se torna aquela poesia, né? Aí sim se torna aquele texto.
Isso foi importante porque eu sempre foquei em fazer temas que eram de sentimentos e sensações e até momentos que são únicos e individuais de cada pessoa, só que são coisas que as pessoas se identificam. São coisas que é nosso, mas todo mundo passa por aquilo, né? Então eu tinha essa preocupação de manter esse bruto, né? Manter ainda essa coisa, essa questão do mundo dos sonhos, né? Usando as palavras simples, né? Para manter essa leveza e manter uma leitura plena. Usando essas metáforas também, né? Muitas metáforas com essa questão do mundo dos sonhos. Só que, de algum modo, deixar o texto bonito. Então, eu lapidava ele, eu revisava ele, sempre visando melhorar ele gramaticalmente, né, melhorando os sinônimos deles, para deixar ele mais fluido mesmo. Era essa questão de deixar ele também... Eu tinha essa preocupação com ele ficar também visivelmente bonito, para ter essa, como eles disseram, esse entendimento dos outros também. Porque não importa se eu escrevo um texto, daquilo que veio na minha cabeça direto e escrevi. Se o outro não entender, então, qual é o objetivo do que eu estou escrevendo? Se eu não consigo comunicar para os outros. É isso, né? A gramática ela vai elucidar, ela vai deixar tudo mais claro aquilo que a gente quer escrever. Isso foi muito importante, a gente viu muito isso, porque às vezes lá na hora de a gente construir o texto, a gente colocava alguma palavra e na correção vinha outra, né? Mas era para dar um sentido mais, para trazer isso mais para a realidade, para que as outras pessoas também consigam entender o nosso pensamento. Desse modo, a gramática é fundamental, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não elitizar a arte, elitizar a poesia, porque é muito importante que a gente saiba que a gramática é muito importante, que a licença poética também é muito importante, mas a gente tem, por exemplo, autores como de literatura de cordel que tem o regionalismo deles, escreve com um jeito específico e a gente consegue entender. Essa arte ela é trazida, então é muito importante que a gente também valorize esse tipo de arte, né? A gramática ela é extremamente importante para elucidar, mas também essa licença poética também é importante para enriquecer, né? O texto ele tem que ser simples, ele tem que ser coeso, mas ele tem que ser individual também. Acho que a palavra é essa. Eu só queria dizer para vocês, jovens escritores, que a licença poética ela pode e deve ser utilizada para tornar o texto de vocês mais bonito, mais claro. No entanto, vocês devem sempre ter em mente o contexto da escrita. Para quem eu estou escrevendo? Quem é meu público? Onde esse texto vai ser publicado? E também queria dizer para vocês que estudar gramática pode ser uma coisa bem gostosa, tá? Que não é um bicho de 7 cabeças e que a gente pode, sim, aprender a escrever e falar bem de uma forma gostosa, sem ser enfadonho, tá? E, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Quem fala e escreve bem, lê. Lê gente, se alimenta de literatura. Quem se dedica às palavras, aprecia e valoriza Clarice, Machado, Essa, Raquel. Delicia-se com as histórias do Jorge Amado, Érico Veríssimo. Vê no escritor uma fonte inesgotável de lições. Consegue achar-se ainda mais pequeno e privilegiado quando se emociona com uma frase do Mário Quintana, Cora Coralina, enfim. A literatura de bons autores, a leitura de bons autores vai ajudá-los muito. E, como dizia, né, o nosso príncipe dos poetas, Olavo Bilac, que amava, respeitava e, acima de tudo, propagava a língua portuguesa, última flor do Lácio, inculta e bela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Aprendam, utilizem a língua portuguesa
com amor. A língua portuguesa é, sem sombra de dúvidas, a mais bela do mundo. Viva a língua portuguesa! Acho que antes da gente terminar, né, é importante a gente ler um textinho desse livro, desse projeto que foi tão incrível, né? Eu vou ler um texto do Samuel Lucas Ferreira, de 10 anos, chama Nick, um amigo especial. Ele elucida muito como, por exemplo, o livro fala sobre o caos. Eu tenho um amigo muito legal. Eu vou contar porque ele é especial. Sua mãe está doente. Ela sofre de um grande mal, pois tem um câncer radical e sente uma dor brutal. Ele sente dor igual, ele sempre desabafa comigo, porque eu sou um bom amigo. Eu gostaria de algo fazer para não os ver sofrer, mas só posso escutar e as suas lágrimas enxugar. A amizade é tudo na vida das pessoas. Mesmo sofrendo, às vezes conseguimos brincar e fazer algumas coisas boas.